Com a proteção do Senhor, declaro aberta a presente sessão. Meus cumprimentos aos meus colegas julgadores, o digno Procurador Regional Eleitoral, os servidores da Casa. A ata da sessão pretérita. Alguma observação? Se não houver, consideremos então aprovada. Participo aos eminentes pares que continua adiado em razão do pedido de vistos, processo número 57.429, que é o item 2.1 da pauta física, e o 60.1696, que é da pauta eletrônica, que é 1.1. Processo físico. Processo físico em mesa, desembargador Pedro Sakamoto, é um recurso criminal, uma ação penal, a regimentação de eleitor ou boca de urna, propaganda política, propaganda eleitoral, folhetos, volantes, santinhos, impressos, Porto Esperidião, é da 18ª Zona Eleitoral. Quem está recorrendo é o Ministério Público e a parte recorrida é Rogério Aleandro Torres. O parecer é pelo desprovimento do recurso. Com a palavra, o digno relator. Trata-se de recurso criminal interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a sentença prolatada pelo juiz da 18ª Zona Eleitoral, Porto Esperidião, que nos autos da ação penal julgou improcedente a denúncia oferecida em face de Rogério Aleandro Torres, em razão de suposta prática do delito tipificado no artigo 39, parágrafo 5º da Lei 9.504/97. Consta da sentença que não restou provada a autoria e materialidade da conduta imputada ao recorrido, o que implicou sua absolvição. O recorrente afirma que a materialidade delitiva restou provada por meio do termo circunstanciado de ocorrência, o qual se encontra apenso a esses autos, bem como que a autoria foi comprovada por meio da prova testemunhal. Ademais, sustenta que, aspas, ainda que o recorrido não tenha sido efetivamente flagrado no exato instante que divulgava os santinhos, tal fato não exime de culpa, justamente pelas circunstâncias nas quais foram abordados pela polícia. Fecha aspas, prossigo. Outro sim assevera que não é correta a absolvição do acusado pelo fato de que nenhuma testemunha presenciou a entrega dos santinhos a eleitores em troca do pedido de votos, posto que o tipo penal não exige necessariamente o pedido de votos, aspas, bastando a entrega reiterada de santinhos aos eleitores, fecha aspas. Diante desses argumentos, o Ministério Público Eleitoral postura o provimento do recurso criminal interposto a fim de reformar a sentença proferida pelo juiz Acó, com a consequente condenação do recorrido. Devidamente timbado, o recorrido deixou de transcorrer em autos do prazo que lhe foi assinalado. Em estado da manifestador, o Procurador Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso, a fim de manter intacta a sentença guerreada, por entender que, aspas, não pode prova testemunhas de ouvir dizer, somada a apreensão ocasional e avulso de santinhos dentro de veículo do eleitor, a partir de abordagem policial meramente aleatória, ser tomado como suficiente para restringir o direito de ir e vir e permanecer de um cidadão, notadamente quando o fato foi negado pelo eleitor, tido como sendo o autor do crime imputado. É o relatório, presidente. Senhor presidente, ratifico pelo desprovimento do recurso. Sim, a palavra volta ao relator para o voto. Eminentes pares, preenchidos os requisitos de admissibilidade com êxito do recurso manejado, consoante relatado, cuida de recurso criminal contra sentença que julgou improcedente a denúncia em face do recorrido Rogério Aleandro em razão de suposta prática do delito tipificado no artigo 39, parágrafo 5º da Lei 9.504/97.
A prefacial acusatória encartada as folhas narra os fatos dessa forma. Consta os autos que no dia 2 de outubro de 2016, no dia das eleições municipais, por volta de 15 horas, na comunidade Bocaiúval, distrito pertencente ao município de Porto Esperidião, o denunciado Rogério Aleandro Torres divulgou por meio de material de campanha eleitoral, popularmente conhecido de Santinho, propagandas de candidatos políticos. Infere-se, pois, que a Polícia Civil for acionada pela funcionária do cartório eleitoral, a senhora Nilva, em razão de que esta recebeu várias notícias no sentido de que os acusados estariam em um veículo Fiat Doblô, distribuindo Santinho aos eleitores no distrito de Bocaiúval. Ato contínuo, os agentes deram ordem de parada ao motorista, motivo pelo qual ele parou e saiu do veículo. Em seguida, os agentes realizaram a revista pessoal do denunciado, contudo, nada foi encontrado. Entretanto, ao realizar uma varredura no veículo, os policiais localizaram várias matérias de propaganda eleitoral, consistente em 66 santinhas da candidata a vereadora Helenir do Baidec, 87, santinhos do candidato a prefeito Martins e um santinho do candidato vereador Newton Bico de Flor, restando configurado assim o delito conhecido por boca de urna. Diante disso, o denunciado foi encaminhado para a delegacia e os objetos apreendidos. Processada a ação penal, o juiz de origem julgou improcedente a denúncia, absolvendo o recuo da acusação na prática do delito de boca de urna. Inconformada, então, a acusação pugna pela condenação do recuento, sustentando que a materialidade delitiva, bem como a autoria, foram comprovadas. Após detida a análise do caderno processual, verifica que a pretensão do ocorrente não merece prosperar. Consoante jurisprudência dos Tribunal Superior Eleitoral, o delito tipificado no artigo 39, parágrafo 5º, inciso 2 da Lei 9.504/97, tem por objetividade jurídica resguardar o direito do eleitor de, no dia da eleição, desfrutar de um ambiente propício à manifestação de liberdade de voto, no qual não sofre pressão de outras pessoas. Outro sim, não abarca condutas desprovidas do desiderato de constranger ou alimentar eleitores na data do pleito. Cito aqui a fonte. Na espécie, verifica-se que não há nos autos nenhuma prova documental ou testemunhal que ateste que o senhor Rogério Aleandro Torres aliciou eleitores da comunidade Bocaiúval para que votasse consoante seu interesse. Tampouco restou provado que o recuído tenha tentado influenciar a liberdade de escolha de outros eleitores das eleições no pleito de 2016. Com efeito, a testemunha Nilva Sueli Baca, a qual era o responsável pelo posto eleitoral de Porto Esperidião, informou que no dia da eleição, por volta de 8 horas, o secretário do prédio da comunidade Bocaiúval a contatou a fim de relatar que existiam denúncias relacionadas à distribuição de santinhos e compra de votos naquela região, tendo ela, Nilva, orientado no sentido de que tomasse as providências. Relatou ainda que recebeu mais 2 ligações por volta de 9 horas e outra por volta de 12 horas, das quais o secretário informou que a situação persistia e que não havia policial naquela localidade. Motivo pelo qual ela, Nilva, ligou ao cartório eleitoral para comunicar o ocorrido e posteriormente acionou a polícia. Ao final, informou que, ao comunicar a polícia, não mencionou o nome do recorrido, nem mesmo as características do seu veículo, haja visto que o secretário do prédio não lhe prestou nenhuma informação nesse sentido. Por sua vez, testemunha Túlio Gadotti nada soube informar sobre a suposta boca de urna, uma vez que todas as informações que tinham conhecimento eram provenientes de relatos terceiros, tendo sido tão somente o responsável por lavrar o boletim de ocorrência. Já a testemunha Aldir Ivo Heller Nodari, policial responsável pela abordagem do recorrido, informou que no dia da eleição abordaram o senhor Rogério e realizaram vistoria no carro que ele transitava e encontrou um maço de santinhos na lateral da porta traseira. Mais adiante, esclareceu que no momento em que a polícia militar foi acionada, já lhes foram informados que o suspeito seria o Rogério Aleandro. Informação essa que teria sido repassada pela testemunha Nilva, conforme consta no boletim de ocorrência jungido às folhas 4 do termo circunstanciado em apenso, no qual transcrevo o seguinte fragmento, que eu vou ler só a parte negritada, é que após ter recebido várias denúncias de que a pessoa de Rogério Aleandro Torres estaria comprando votos de eleitores naquela comunidade, que quando os policiais estavam à procura do mesmo, seu veículo Fiat Doblô, trafegando com destino à saída da comunidade,
sendo que em revista pessoal nada foi encontrado, mas na revista veicular foram encontrados pelo policial militar nodário massas de material de campanha. Dessa forma, é possível notar que há contradição entre o depoimento de duas testemunhas, tendo em vista que Nilva, a Sueli, afirma que ao acionar a polícia militar não mencionou o nome do recorrido. A afirmação é essa que está em desacordo com a oitiva do PM Nodari e do boletim de ocorrência, pois em ambos consta a informação no sentido que Nilva informou que seria Rogério o responsável pelos crimes eleitorais ocorridos na comunidade de Bocaiúval. Percebe-se também que nenhuma das testemunhas presenciou a entrega dos santinhos aos eleitores, o que demonstra que a denúncia está baseada em meras conjecturas. Além do mais, o requerido alegou em seu interrogatório que não entregou santinhos ou pediu votos a eleitores, bem como que havia emprestado seu carro à candidata a vereadora Helenir do Baidec para que a mesma fizesse campanha, sendo que o veículo teria sido devolvido apenas no dia anterior às eleições por volta de 18 horas, motivo pelo qual suspeita que os santinhos eram de propriedade da referida candidata, os quais teriam sido esquecidos em seu veículo. Cumpre salientar que a candidata citada, Helenir, prestou declaração perante a Delegacia de Polícia Esperidião, tendo confirmado que pegou o veículo do recolhido emprestado e devolveu no dia 1/10/2016 por volta de 18 horas, conforme relatado por Rogério, tendo declarado que realmente possa ter esquecido material de propaganda política no interior do veículo, que por desatenção esqueceu de falar para Rogério checar se havia santinhos no mesmo. Diante desse contexto fático processual, não há comprovação alguma de que o material encontrado no interior do carro do recolhido estava sendo distribuído naquele dia. Não há prova, também provas de eleitores que tenham sido abordados por Rogério Helena Torres e dele ter recebido santinhos ou qualquer outro material de propaganda eleitoral, sobretudo porque não foram executadas diligências nesse sentido. Por oportuno, transcrevo o fragmento do parecer da Procuradoria, de modo oportuno, enfatizou sobre esse ponto. Eu transcrevo por parte da leitura. Nesse contexto, as provas são suficientes tão somente para comprovar que o recorrido carregava consigo material de campanha no dia das eleições. A situação é essa, que por si só não configura o crime de boca de urna, conforme o julgado que eu transcrevo e também vou poupá-los da leitura. E, sendo assim, verifica-se a existência de dúvidas insuperáveis de que o recolhido tem distribuído material que foi encontrado e apreendido no interior do seu veículo, circunstância que, evidentemente, desautoriza a prolação de um édito condenatório, respeitando esse princípio do pro-réu. Por isso que no processo penal, dúvidas devem sempre prevalecer em favor do agente, pois somente certeza e a verdade substancial autorizam um veredito condenatório. Trago aqui julgado nesse sentido e concluo assim: havendo dúvidas contundentes acerca da suposta entrega de material de propaganda eleitoral a outras pessoas, impõe-se a manutenção da sentença que absolveu o acusado e, ante o exposto com ele do recurso e no mérito, nego-lhe provimento para manter incólume a sentença de pena em consonância com o parecer da douta Procuradoria Regional. É como voto, senhor presidente. Doutor Ulisses Cabaneda. Algum voto divergente? Então, proclama o resultado. O tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Passando agora para a pauta administrativa, nós temos em mesa 1.2, um processo judicial eletrônico, matéria administrativa, requerimento de aposentadoria do servidor técnico judiciário, Arlindo Severino da Silva. Ele o faz com fundamento ao artigo 6º da Emenda Constitucional 41, a seção de direitos, aposentadoria e pensão da Unidade de Secretaria de Gestão de Pessoas, que possui atribuições regimentais para a instrução do feito, manifesta-se favoravelmente à concessão, por ter sido atendido todos os requisitos legais. No mesmo sentido, é o posicionamento da assessoria jurídica, a qual opina pela concessão do direito ora postulado, do que for acompanhado pela Coordenadoria de Controle Interno também e Auditoria, que
ponderou pelo acréscimo de fundamentação do artigo 2º da Emenda Constitucional 47/2005, haja visto o direito do postulante à integralidade dos proventos e à paridade com os servidores da ativa, quando de eventual concessão de reajuste, bem como pela complementação da informação acerca do arquivamento das certidões de tempo de contribuições originais. A minuta de resolução foi adequada a fim de incorporar as ponderações da CCIA. O SDAP, em atenção ao apontamento da CI, informou a localização das certidões de tempo de contribuição originária. É o relatório, a emenda 41/2003, como também a 47/2005, contempla o direito, ele, como disse, outrora preenche os requisitos, e daí o caminho volta no sentido de, em sintonia com todos esses pareceres, conceder a aposentadoria ao servidor Arlindo Severino da Silva, que possui mais de 60 anos de idade e tempo de serviço também. Algum voto divergente dessa pedido administrativo? Então, proclama o resultado, resolve os membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso por unanimidade conceder a aposentadoria ao servidor Arlindo Severino da Silva, a partir de 6/2/2019, no cargo de técnico judiciário, área administrativa, classe C, padrão 12, com integralidade de proventos e paridade de reajuste com os servidores da ativa, com foco no artigo 6º da Emenda Constitucional número 41/2003, combinado com o artigo 2º também da Emenda Constitucional 47. Eminentes pares, não há mais nenhum processo à mesa para julgamento nesta sessão, portanto, declaro encerrado.